Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem? Eu acho que esse vídeo vai ficar curto. Por quê? Eu vou falar sobre o livro O Ego é Seu Inimigo, do Ryan Holiday. Ryan Holiday é um autor americano. Por que eu acho que vai ficar curto? Porque eu não amei esse livro. Não foi um livro que me tocou, que me fez ficar questionando e refletindo sobre a vida. Então, eu de verdade não me entusiasmei muito para falar sobre ele. O que é diferente de entender que ele traz uma mensagem interessante. Ele fala sobre a questão do ego, né, que talvez a gente possa colocar como sendo uma busca por ser o melhor em tudo, por querer ser o melhor em tudo, por ter uma vitória e sempre ser bom e ser especial. Talvez seja isso que o ego, seja esse ego que ele esteja tratando nesse livro. Então, ele fala um pouco sobre isso. E, bom, basicamente o que é o livro? O que ele faz no livro? Ele faz um apanhado de várias histórias de personalidades mundiais que tiveram ou fracasso ou sucesso na vida delas. E ele tenta mostrar como o ego como o ego teve um papel principal nessa questão de traçar o trajeto é ótimo, fazer o trajeto da vida da pessoa ir em direção ao sucesso ou ao fracasso. Então, basicamente, ele fala isso. Então, o livro é dividido basicamente em três partes. A aspiração, o sucesso e o fracasso. E em cada uma dessas partes, ele traz ideias, né, de como as pessoas elas atingiram o fracasso ou o sucesso dentro da vida delas. O ego, ele tá ali muito próximo da ganância, né? Que é aquela busca por ter o melhor, busca insaciável, porque é importante na vida, né? A gente ter esse desejo de melhora. Mas a ganância desenfreada é uma coisa ruim, que realmente vai te levar pro fracasso. A gente vê isso no que ele quis mostrar realmente, na história de várias pessoas que se viram em situações que tiveram que viver sua vida de forma ou seja controlar empresas, seja controlar países, não controlar, mas administrar países e que a ganância ou o ego, elas tiveram papel centrais que levaram levaram esses personagens a melhorar ou a não conseguir o objetivo. Então, a gente vê isso, são exemplos que nós temos aí na história da humanidade que mostram que a ganância é uma coisa ruim e o ego também. E aí, o que ele trata no livro também, as pessoas que tiveram sucesso e que muitas vezes não foram reconhecidas ou que não são conhecidas, justamente porque não tiveram esse desejo de que fossem, tivesse seu nome aí espalhado pela mídia, tivesse seu nome na história. Muitas vezes, pessoas que tiveram papéis importantes em mudanças de países, né, mudanças políticas ali, estratégias políticas, estratégias de guerra, elas foram importantes e que não necessariamente a gente tenha o conhecimento da história delas, porque para elas o mais importante foi fazer o trabalho do que necessariamente, né, ter o reconhecimento por isso. E justamente essa é uma questão, ele fala no livro sobre a questão da presença. Você está presente ali no que você está fazendo e você está trabalhando e agindo para realizar. Não ficar só na questão da fala, não ficar só falando, eu vou fazer isso, eu vou escrever um livro, eu vou gravar um vídeo, eu vou conversar com tal pessoa. E não ficar no campo da imaginação. Quando você traz da imaginação e coloca no papel, é que as coisas acontecem. Muitas vezes as pessoas elas ficam só imaginando e sonhando e realmente não fazem nada, porque a energia que foi gasta no pensamento, no planejamento, na imagem, de colocar aquilo ali, de tentar provar para o outro que você é melhor, aquela energia ela já acabou, ela já não existe mais. Então, ele trata bastante dessa questão de você planejar, de você ter humildade, de você ter respeito pelo processo. Isso é muito interessante nos dias de hoje. E eu vejo esse livro da seguinte maneira, né? Tirando essa parte de falar um pouco do que ele fez, o que eu entendo que é esse livro? Ele é um compilado de histórias e que traz personagens vitoriosos e personagens fracassados
para mostrar para as pessoas que têm interesse de comprar uma ideia quais são os passos que você tem que fazer. Porque, né, o Ryan Holiday, ele trabalha com divulgação, marketing, né, propaganda de várias empresas nos Estados Unidos, e eu acho que existe um movimento atual, existe um movimento atual hoje, que é o do pessoal que trabalha com marketing, falando sobre estoicismo, falando sobre filosofia, trazendo ideias filosóficas para venda, o que é super interessante, é justo e é interessante. Só que eu acho que é muito superficial. O livro, justamente uma coisa que eu não gostei dele nisso, é trazer essa questão do estoicismo, da filosofia e da vida das pessoas de forma muito superficial. Ele trata de várias pessoas, ele fala vários nomes, mas efetivamente não faz um estudo mais profundo das estratégias de vida, dos relacionamentos que aquelas pessoas tiveram, quais foram os pontos ao longo da vida que foi de fracasso, que foi de sucesso. Então eu acho um pouco superficial nesse sentido. Eu decidi não falar de nenhuma história específica que ele conta, que eu acho interessante, né, as histórias, para alguns que eu achei interessante, principalmente de uma mulher que se viu... já comecei a falar da história. Falei que não ia falar e ia falando. Enfim, vou falar resumidamente, mas eu quero, na verdade, falar as citações que eu achei interessante no livro. Essa personagem que ele trata, não um personagem, né? Uma pessoa real, né? Que eu falo com um personagem aqui no livro que ele trata. Ela era uma mulher rica que se viu sem o marido, se viu sem outras pessoas para ampará-la em uma época que o homem ele tinha um papel muito mais importante na sociedade do que a mulher, mais do que hoje. E aí ela, sem ter outra pessoa, sem ter um papel, sem ter uma figura do papel masculino, ela teve que se virar e fazer a empresa girar e fazer a vida dela andar. Então ela teve que tomar as rédeas da administração da empresa, ela teve que tomar as rédeas da vida, e ela foi super bem sucedida, apesar de tudo indicar que ela não conseguiria fazer, porque era uma mulher que não trabalhava, né, que era só estava ali para realmente cuidar da casa e não fazer muita coisa, o que era comum antigamente. Hoje a gente vive uma realidade totalmente diferente, graças a Deus. Então, essa foi uma personagem que me interessou bastante, eu achei marcante. Agora, eu queria, na verdade, fazer 4 citações, falar de 4 citações que ele falou no vídeo, olha lá, ó. O sucesso é a paz de espírito, que é um resultado direto da satisfação consigo mesmo por saber que você se esforça para dar o seu melhor em se tornar o melhor que é capaz de ser. Então, ó, o sucesso é a paz de espírito, que é um resultado direto da satisfação consigo mesmo por saber que você se esforçou para dar o seu melhor em se tornar o melhor que é capaz de ser. E aí a gente vê e pensa, a questão das pessoas bem-sucedidas, uma chave talvez, uma dica das pessoas bem-sucedidas para nós que estamos na nossa caminhada, é que o esforço tem que estar no trajeto, no fazer, no conquistar, no produzir, que aí o sucesso chega, né? Se você ficar focado no sucesso, você esquece de trabalhar e a coisa não vem. Vou ler outra citação. Reconhecimento e recompensa são bônus. A rejeição é problema de quem rejeita, não nosso. Essa frase me marcou bastante. Ó. A rejeição é problema de quem rejeita, não nosso. Ou seja, muitas vezes a gente se sente largado de lado, se sente rejeitado, se sente menosprezado, desvalorizado e se sente mal. Quando na realidade a gente não deveria se sentir, porque a outra pessoa que está talvez abrindo mão da possibilidade de ter nossa companhia, de ter um aprendizado conosco, e ela está perdendo muito mais do que nós. E a gente põe na mão da outra pessoa uma força que ela não tem, né? Então acho que essa frase ficou bem marcante para mim aí. Precisamos de propósito, equilíbrio e paciência. Paciência talvez seja uma palavra-chave para o sucesso, né? Aguardar o momento certo de colher o resultado. É igual quando você planta uma árvore, planta algumas hortaliças ali você planta algumas hortaliças na horta. O que acontece? Você planta, rega, aduba, põe mais adubo, molha de novo, diversos dias seguidos,
para enfim brotar uma plantinha. Então é um processo longo, demorado. Então a paciência, né, é o segredo para quem quer colher os frutos. Então, paciência e constância. Até a mais alta das montanhas tem animais que, quando estão sobre elas, são mais altos do que a montanha. Ou seja, ninguém é melhor do que ninguém, por mais que você seja grande. Eu acho que dá para terminar essa resenha desse livro com essa citação, porque sempre vai ter alguém melhor que você. Então não deixe o ego te derrubar. Leiam esse livro, porque é um livro que traz aprendizado, é importante. E depois vocês me contem o que vocês acharam dessa resenha.